na mesma perspectiva em que estivera quando o mundo do noviço se contraiu até nada mais ser além da mão que lhe oferecia um pouco de alimento. Se alguma criatura sobre-humana se quisesse disfarçar em homem, como poderia penetrar o seu disfarce, ou mesmo suspeitar da existência dele? Se uma tal criatura não quisesse ser suspeitada, não se lembraria de ter uma sombra, deixar pegadas, comer pão e queijo. Não mastigaria folhas aromáticas, cuspiria nos lagartos e imitaria as reações de um mortal, esquecido de pôr as sandálias antes de pisar no chão quente. Francis não sabia estimar a inteligência ou a agudeza dos seres infernais ou celestiais, ou adivinhar a extensão de suas habilidades histriônicas, apesar de entender que tais criaturas deveriam ser infernalmente ou divinamente inteligentes. O abade, ao levantar a questão, indicará a natureza da resposta do irmão Francis, que era manter a questão aberta, embora até então não o tivesse feito. Então, filho, senhor abade, Verrevia não pensa que ele poderia ter sido. Não estou pedindo a você para pensar o que ele não poderia ter sido. Estou mandando que você fale com certeza. Ele era ou não era uma pessoa comum de carne e osso? A pergunta era terrível e mais pela dignidade que lhe conferia o fato de vir dos lábios de uma pessoa tão eminente quanto o seu soberano abade, muito embora visse muito bem que o que ele queria era uma determinada resposta. Queria-a até muito. Se a queria tanto, é que a pergunta era importante. Se era suficientemente importante para o abade, muitíssimo mais o era para ele, e não ousava responder. Errado. Eu penso que ele era de carne e osso, Rev Padre, mas não exatamente comum. De algum modo, era até bem extraordinário. De que modo? Perguntou o abade Arcos, duramente. Por exemplo, como ele cuspia. E sabia ler, penso eu. O abade fechou os olhos e esfregou as têmporas, exasperado. Como teria sido fácil dizer simplesmente ao menino que o peregrino era apenas uma espécie de velho mendigo, e ordenar-lhe que não pensasse nele senão assim. Mas ao permitir que soubesse que poderia haver dúvida, anulara uma tal ordem, antes mesmo de proferi-la. Para que se pudesse governar o pensamento era preciso lhe ordenar que seguisse o que a razão afirmasse, ordenar o contrário, seria forçá-lo à desobediência. Como superior sensato, o abade Arcos não deu ordens imprudentemente, já que era fácil desobedecer e impossível forçar. Mais valeria deixar cair o assunto que mandar e ser desobedecido. Perguntar algo a que ele mesmo não poderia responder racionalmente, por não ter visto o velho e perdera, portanto, o direito de exigir a resposta. Vá embora, disse por fim, sem abrir os olhos. Um tanto desconcertado com a agitação na abadia, o irmão Francis voltou naquele mesmo dia ao deserto para completar o seu retiro quaresmal numa triste solidão. Esperara que as relíquias fizessem algum sucesso, mas surpreendera-se com o interesse excessivo que todos tinham mostrado pelo velho peregrino. Falara dele apenas em função do papel que desempenhara acidentalmente, ou por
desígnio da providência, em relação com a descoberta da cripta e das relíquias. Nada mais era para o noviço, senão um detalhe mínimo da trama que tinha por centro a relíquia de um santo. Mas os outros noviços tinham ficado mais interessados no peregrino do que nela, e até o abade o tinha chamado, não para indagar a respeito da caixa, mas a respeito do velho. Tinham-lhe feito 100 perguntas sobre ele, as quais só tinha podido responder, não reparei, ou não estava olhando nesse momento, ou se ele disse, não me lembro. Algumas das perguntas eram mesmo um pouco estranhas. Por isso, pensava consigo mesmo, deveria ter notado. Fui tolo em não observar o que ele fazia. Não prestei bastante atenção ao que disse. Deixei escapar alguma coisa importante porque estava estonteado. Ficou meditando nessas coisas na escuridão, enquanto os lobos rondavam o seu acampamento e enchiam a noite com seus uivos. Deu conta de si pensando ainda nelas durante o dia, nas horas destinadas à oração e aos exercícios espirituais do retiro vocacional e confessou-o ao padre Cherokee, na sua primeira visita domingueira. Você não deve deixar que a imaginação romântica dos outros aborreça, a sua já dá bastante que fazer, disse-lhe o padre, depois de repreendê-lo por se haver descuidado dos exercícios e das orações. Eles não fazem perguntas a fim de conhecer a verdade, perguntam o que poderia ser sensacional se por acaso fosse verdade. É ridículo. Por isso mesmo o Rev. Padre Abade ordenou ao noviciado inteiro que não falasse mais no assunto. Um momento depois, porém, perguntou desastradamente, com um leve tom de esperança na voz, não havia realmente nada no velho que sugerisse o sobrenatural, não é mesmo? Francis perguntava-se a mesma coisa. Se houvera algo de sobrenatural, não tinha notado. Mas então bem pouco notara, a julgar pelo número de perguntas a que não soubera responder. Sentia que o seu fracasso como observador tornava-o passível de censura. Fora grato ao peregrino, quando descobriu o abrigo. Mas, naquele momento não interpretara os fatos inteiramente de acordo com os seus próprios interesses, isto é, com o seu próprio desejo de descobrir qualquer indício de que a sua vocação à vida monástica não era fruto tanto da sua vontade quanto da graça, iluminando-a sem forçá-la, a fim de que escolhesse bem. Talvez os fatos tivessem uma significação mais vasta que lhe escapara, por estar absorvido demais no imediato. Que opinião tem você de sua execrável vaidade? Minha execrável vaidade é como a do gato da fábula que estudou ornitologia. Senhor Abade. Seu desejo de pronunciar os votos finais e perpétuos não seria semelhante ao motivo que levou o gato a se tornar ornitologista. Para que pudesse glorificar a sua própria ornitologia devorando esotericamente o Pentestes atricapilus, mas jamais comendo filhotes de passarinho. Pois assim como o gato era chamado pela natureza a ser um ornitófago, também Francis era chamado pela sua própria natureza a estudar avidamente tudo o que se conhecia naqueles dias e, por que não? Havia escolas senão nos mosteiros, tomara o hábito, primeiro como postulante e
mais tarde, como noviço. Mas pensar que Deus, assim como a natureza, o tinha chamado a ser monge professo da ordem. Que mais poderia fazer? Não era possível regressar ao Utah, sua terra natal. Quando criança, fora vendido a um feiticeiro que o treinara como criado e acólito. Como fugira, não podia voltar, pois seria submetido à justiça da tribo. Roubara a propriedade do feiticeiro, a sua própria pessoa, e, conquanto roubar fosse uma profissão honrosa no Utah, ser apanhado era um crime capital, quando o lesado era o feiticeiro-chefe da tribo. Nem gostaria de voltar à vida relativamente primitiva de um iletrado povo de pastores, depois de haver recebido instrução na abadia. Mas que fazer? O continente era pouco habitado. Pensou no mapa da parede da biblioteca da abadia e na esparsa distribuição de áreas se não civilizadas, pelo menos com alguma ordem civil estabelecida, onde vigorava uma forma de soberania legítima, superior à tribo. O resto do continente era povoado por selvagens ou simplesmente por tribos organizadas aqui e ali em pequenas comunidades, vivendo da caça e de uma agricultura primitiva, e cujo índice de natalidade mal dava, descontando os monstros e os mal-nascidos, para sustentar a população. As principais atividades do continente, excetuando algumas regiões litorâneas, era a caça, a pequena agricultura, a guerra e a feitiçaria, esta última a mais promissora carreira para os jovens que desejavam, mais do que tudo, riqueza e prestígio. A instrução que Francis recebera na abadia não o preparava para nada de prático num mundo obscuro, ignorante e terra a terra, onde a cultura intelectual era inexistente e onde um jovem letrado, portanto, nenhuma utilidade tinha numa comunidade, a menos que soubesse plantar, guerrear, caçar ou demonstrasse especial talento para roubar as outras tribos ou adivinhar a localização de água e de metais úteis. Mesmo nos esparsos locais em que existia uma forma de poder civil, as letras de Francis de nada serviriam, se tivesse que viver longe da igreja. Era verdade que os pequenos barões, às vezes, empregavam um ou dois escribas, mas tais casos eram raríssimos e os monjas e leigos instruídos nas abadias eram logo convidados para ocupá-los. A única demanda de escribas e secretários vinha da própria igreja, cuja tênue rede hierárquica estendia-se pelo continente, e às vezes até regiões remotíssimas. Apesar de os bispos distantes serem soberanos praticamente autônomos, sujeitos à Santa Sé em teoria e só raramente na prática, isolados como estavam de Nova Roma. Menos pelo cisma do que por oceanos quase nunca transpostos, e só podia conservar-se unida por um sistema de comunicações. A Igreja se tornara, por coincidência e sem que o tivesse querido expressamente, o único meio de transmissão de notícias de um lugar para outro, através do continente. Se a peste graçava no Nordeste, logo se sabia no Sudoeste, em virtude do que relatavam repetidas vezes os mensageiros da Igreja, vindo de Nova Roma e voltando para lá. Se a infiltração de nômades ameaçava uma diocese cristã no distante noroeste, uma carta encíclica logo era lida dos púlpitos até o extremo sul e leste, avisando